Testamento de Asser, o 10º filho de Jacó. Conta a história bíblica que Jacó teve 12 filhos, e cada um deles possui um testamento pseudepígrafo, escritos provavelmente após o século I da era cristã, e são conhecidos como os Testamentos dos 12 Patriarcas. Aqui no canal você poderá ter acesso a todos eles, confira. Acompanhe agora, o Testamento de Asser. Esta é uma cópia do Testamento de Asser, do que ele disse a seus filhos, no ano 125 de sua vida. Pois quando ainda estava com saúde, ele lhes disse: Ouvi a vosso pai, filhos de Asser, e eu vos declararei tudo o que é reto aos olhos do Senhor. Deus deu aos filhos dos homens 2 caminhos, 2 inclinações, 2 tipos de ação, 2 modos de ação e 2 resultados. Portanto, todas as coisas são feitas em pares, uma em oposição à outra. Pois há 2 caminhos, o bem e o mal, e com eles estão as 2 inclinações em nossos corações que os discriminam. Portanto, se a alma sente prazer na boa inclinação, todas as suas ações são justas. E se peca, imediatamente se arrepende, pois tendo seus pensamentos voltados para a justiça, ao lançar fora a maldade, ele imediatamente derruba o mal e arranca o pecado. Mas se ele se inclina para o mal, todas as suas ações são perversas, e ele se afasta do bem e se apega ao mal, é governado por Belial, e mesmo quando ele faz o bem, ele o faz para no final o perverter para o mal. Sempre que começa a fazer o bem, ele força o resultado da ação a se tornar mal, pois que o tesouro dessa inclinação está cheio de um espírito maligno. Então uma pessoa pode com palavras, ajudar o bem em benefício do mal, mas o resultado da ação leva ao mal. Há um homem que não demonstra compaixão por aquele que serve à sua vez no mal, e isso tem 2 aspectos, mas o todo é mal. E há um homem que ama aquele que pratica o mal, porque preferiria até morrer no mal por ele. E quanto a isso, é claro que há 2 aspectos, mas o todo é uma obra má. Embora de fato tenha amor, ainda assim é mau aquele que esconde o mal por causa do bom nome, mas o fim da ação tende para o mal. Outro rouba, faz injustiça, defrauda e além disso, se compadece dos pobres. Isso também tem um aspecto duplo, mas o todo é mau. Aquele que defrauda o seu próximo provoca a Deus, e jura falsamente contra o Altíssimo, e ainda se compadece dos pobres. Ao Senhor que ordena a lei, ele despreza e provoca, e ainda assim ele ajuda os pobres. Ele contamina a alma e torna alegre o corpo, mata a muitos e tem pena de poucos. Isso também tem um aspecto duplo, mas o todo é maligno. Outro comete adultério e fornicação, se abstém de alimentos, mas quando jejua faz o mal, e pelo poder de sua riqueza oprime a muitos, e apesar de sua excessiva maldade, ele cumpre os mandamentos. Isso também tem um aspecto duplo, mas o todo é mal. Tais homens são lebres, limpas, como aquelas que têm o casco fendido, mas na verdade são impuras, pois Deus assim o declarou nas tábuas dos mandamentos. Mas vocês, meus filhos, não usem 2 faces como elas, de bondade e de maldade. Mas apeguem-se somente à bondade, pois Deus tem sua habitação nela, e os homens a desejam. Mas foge da maldade, destruindo a inclinação para o mal pelas vossas boas obras. Porque os que têm dupla face não servem a Deus, mas sim às suas próprias concupiscências, para agradar a Belial e a homens semelhantes a eles. Pois os homens bons, mesmo aqueles que têm a mesma face, embora sejam considerados justos diante de Deus por aqueles que têm a dupla face para o pecado, pois muitos ao matarem os maus, fazem 2 obras, uma boa e outra má. Mas todas são boas, porque ele arranca e destrói o que é mau. Um homem odeia o homem misericordioso e injusto, e o homem que comete adultério e jejua. Isso também tem um aspecto duplo, mas todo o trabalho é bom, porque ele segue o exemplo do Senhor, pois não aceita o bem aparente como o bem genuíno. Outro não deseja ver um dia bom com aqueles que se amotinam, para que não contamine seu corpo e polua sua alma. Isso também é duplo, mas o todo é bom, pois tais homens são semelhantes aos veados e às cervas, porque à semelhança dos animais selvagens, parecem impuros, mas são completamente limpos, porque andam em zelo pelo Senhor e se abstêm daquilo que Deus também odeia e proíbe por seus mandamentos, afastando o mal do bem. Vede, meus filhos, como há 2 em todas as coisas, um contra o outro, e um está escondido pelo outro. Na riqueza está escondida a cobiça, na convivência a embriaguez, no riso a tristeza, e no casamento a devassidão. Já a morte sucede à vida, a desonra sucede à glória, a noite ao dia, e as trevas à luz.
E todas as coisas estão sob o dia, as coisas justas sob a vida, as coisas injustas sob a morte. Portanto, a vida eterna aguarda a morte. Nem se pode dizer que a verdade é mentira, nem que o certo é errado, pois toda a verdade está sob a luz, assim como todas as coisas estão sob Deus. Portanto, todas essas coisas eu provei em minha vida, e não me desviei da verdade do Senhor, e busquei os mandamentos do Altíssimo, andando de acordo com todas as minhas forças, com a sinceridade do rosto voltado para o que é bom. Portanto, vocês também, meus filhos, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seguindo a verdade com sinceridade de rosto. Pois aqueles que têm dupla face são culpados de um duplo pecado, pois ambos fazem o mal e têm prazer naqueles que o fazem, seguindo o exemplo dos espíritos do engano e lutando contra a humanidade. Por isso, meus filhos, guardem a lei do Senhor e não considerem o mal como se fosse o bem, mas olhem para o que é realmente bom e guardem todos os mandamentos do Senhor, tendo a sua conversação e descansando nisso. Pois os últimos fins dos homens mostram sua justiça ou injustiça, quando eles encontram os anjos do Senhor e de Satanás, pois quando alguém morre e sua alma parte perturbada, ela é atormentada pelo espírito maligno, ao qual serviu quando estava vivo agindo em concupiscências e obras más. Mas quando alguém morre e sua alma estiver em paz, com alegria encontrará o anjo da paz que o conduzirá à vida eterna. Assim, meus filhos, não sejam como Sodoma, que pecou contra os anjos do Senhor e pereceu para sempre. Pois eu sei que pecareis e sereis entregues nas mãos dos vossos inimigos. A vossa terra será desolada, e os vossos lugares santos destruídos, e sereis espalhados pelos 4 cantos da terra, e sereis reduzidos a nada na dispersão, desaparecendo como água. Até que o Altíssimo visite a terra, e venha ele mesmo e quebre a cabeça do dragão na água. Ele salvará Israel e todos os gentios. Portanto, meus filhos, dizei também estas coisas aos vossos filhos, para que não lhe desobedeçam. Porque eu sei que certamente sereis desobedientes, e certamente agireis impiamente, não obedecendo à lei de Deus, mas aos mandamentos dos homens, sendo corrompidos pela injustiça. Mas o Senhor vos reunirá na fé por meio da sua terna misericórdia, e por amor de Abraão, Isaque e Jacó. E por isso sereis dispersos como Gade e Dan, meus irmãos, e não conhecereis vossas terras, tribos e línguas. E dizendo estas coisas, ordenou: enterrai-me em Hebrom. Assim ele adormeceu e morreu em uma boa velhice, e seus filhos fizeram como ele lhes ordenara, e o levaram para Hebrom e o sepultaram com seus pais. Este é mais um dos testamentos dos 12 patriarcas. Confira os demais aqui em nosso canal, tudo de forma gratuita para você. Obrigado por curtir nosso trabalho e por compartilhar esse conhecimento com seus amigos. Te aguardamos no próximo vídeo.